que algumas coisas mudaram. Quantos perceberam isso? Levante a mão. Quantos têm vitórias para contar desses dias? Deus é bom, mas eu vou dizer para você, tem duas coisas que a gente percebe do outro lado. A primeira é, chegamos, a gente já começa a ver o quê? Os primeiros frutos da terra, aleluia. A gente já começa a ver as situações mudando, de alguma forma as coisas passando, não é mais um tempo de maná, mas a gente já começa a ver um fruto que a gente consegue carregar de 2, de tão grande que é. Porém, ainda tem o quê, gente? Ainda tem gigante. Ainda tem uma guerra a ser travada. Ainda existem batalhas a serem travadas. Ainda existem situações a serem conquistadas. E às vezes dá uma amnésia na gente de lembrar que o nosso Deus é o Senhor dos exércitos, que Jesus já venceu todas as coisas na cruz, e que na verdade o que a gente precisa é confiar, acreditar nele e ir para cima da situação. A gente ainda acha que precisa batalhar com as nossas próprias forças em relação às coisas. Nós nos esquecemos de exemplos como o exemplo do apóstolo Pedro e de Paulo e Silas, que enquanto estavam empregados no ofício de pregar o evangelho e de espalhar o evangelho por Jerusalém, Judeia, Samaria, até os confins da terra, eles enfrentavam muitas guerras, eles enfrentavam muitos desafios. Em alguns momentos o Espírito Santo os impedia de ir a alguns lugares, e em alguns momentos uma resistência maligna os impedia de ir a alguns lugares, como em Atos é falado. Em certo momento, Paulo e Silas estavam numa cidade, em Atos 16, e eles começam a caminhar e a pregar o evangelho, e atrás deles uma mulher começa a elogiar o trabalho deles, pregando o evangelho. E ela começa a falar, e a bajular, e a falar, e eles discernem que o Espírito que estava falando por meio dela não era um Espírito de Deus, mas era um espírito maligno que queria continuar tendo acesso à vida daquelas pessoas. Sabendo da estratégia de que Deus queria dominar aquela cidade, Satanás, estrategista de guerra, porque ele leu a arte da guerra, ele sabe como é que funciona. Se eu não posso com o meu inimigo, vou tentar me unir a ele, é ou não é? Pelo menos, quem sabe, algumas pessoas vão ficar meio confusas e vão achar que ainda podem servir a esse Jesus e continuar servindo a essa pitonisa dessa cidade. Então ele leva aquela mulher a ficar falando, olha, esses homens verdadeiramente falam em nome de Deus. E aí eles iam falar, eles iam fazer o trabalho da igreja naquele lugar, e quando eles saíssem, quem é que ia continuar lá, gente? A mulher com o demônio. Porque você precisa entender que sempre é sobre uma guerra territorial. Preste bastante atenção no que eu estou falando. Sempre é por uma guerra territorial. Não importa se é um território grande, como uma cidade, um estado, uma nação, ou se é um território pequeno, como esse tabernáculo espiritual chamado você. É sempre sobre habitação. É sempre sobre quem vai habitar. É sempre sobre quem vai governar. É sempre sobre quem vai ter o comando, quem vai ter o controle. Por isso algumas pessoas dizem que no reino do Espírito nós temos uma guerra de altares. Por que uma guerra de altares? Porque aquele que é mais adorado em determinado ambiente exerce certa força espiritual sobre aquilo. Por isso que Jesus nos ensina a dizer: venha o teu reino, seja feita a tua vontade na terra como no céu. Por isso que quando nós levantamos o nome do Senhor acima de todas as coisas, e nós conseguimos gerar um ambiente de adoração, o domínio das trevas vai sendo quebrado ao redor, o reino de Deus vai sendo liberado na atmosfera, no ambiente, e nós vamos tendo vitória contra os inimigos. Vocês entendem isso? Isso é fácil compreensão para vocês? É assim que nós cremos. E é assim que nós vivemos. Isso tem a ver conosco. É assim que nós caminhamos. A gente vive experiências disso na prática. E eu quero dizer para vocês, eu subi ali, eu vi umas caixas que estão sem funcionar e são nossas. E aí eu orei, me veio uma raiva dentro de mim, e eu orei.
E eu falei assim, em nome de Jesus, eu quero declarar que essa semana, ou esse negócio desenrola e essas caixas vão ser arrumadas, ou elas vão pro lixo. Esse aleluia não é na esperança de ser arrumada, não. É na esperança de ir pro lixo. Queima ela, Jesus. Brincadeira. E aí, na hora eu falei aquilo e eu falei com um ímpeto. E o Senhor falou para mim, e agora continua. Começou a guerrear, continua. E aí eu já lembrei de umas pessoas que eu sei que o Satanás está agindo. E eu falei assim, em nome de Jesus, Satanás, solta agora também, que agora eu estou brabo. E comecei a orar. E comecei a orar. E aí eu desci aqui, Mateus começou a trazer Ruge o Leão, música de guerra. E aí o Senhor falou para mim, eu quero que você fale sobre guerra. Eu tinha outra coisa preparada para hoje. Eu quero que você fale sobre protocolo de guerra. Então hoje eu vou falar sobre protocolo de guerra. Amém? Preparados? Gente, duas coisas que o crente não gosta de ouvir. A primeira é deserto. E a segunda é guerra. Eu nunca vi um povo tão frouxo para essas coisas. Deserto e guerra. Quando a gente era mais novo, a gente era meio besta. Então a gente abria a Bíblia para encontrar a palavra. Quem já fez isso? A gente, na nossa imaturidade, a gente achava que a Bíblia era um oráculo. Que a gente ia abrir e o versículo que saísse aqui ia ser Deus falando comigo. Aí se falava assim, a batalha de não sei o que, a gente já falava, isso não era esse não que eu precisava não, deixa eu procurar outro. O deserto de não sei o que, não era esse não que eu precisava. Esse foi o diabo que colocou o dedo aqui. Eu quero de Deus. Aí aparecia o Senhor, meu pastor, nada me faltará. Eu falava, ai, maravilha. Aí quando chegava na parte da vale da sombra da morte, você já pulava para o final. Não quero nem ouvir de sombra da morte. É o quê? Por quê? Porque as pessoas querem, na verdade, um conforto na sua vida. E elas vão para o Senhor em busca de um conforto. Elas querem, na verdade, um acalento. Então elas buscam por um tipo de evangelho que as proporciona esse acalento. Mas eu vou dizer para você, nós acabamos de passar por uma transição, onde eu creio que muitos aqui saíram de uma fase de deserto e entraram numa outra fase. E eu quero dizer para você qual é essa fase, meu irmão. Segura aí, é a fase da guerra. Aí você já fala, misericórdia, amarra essa guerra, Senhor. Eu amarro essa guerra agora. Eu digo para você, o deserto configura mais um processo do que a guerra. Porque o deserto fala de processo, agora a guerra fala do momento onde o processo já até acabou e você só precisa de um posicionamento para viver uma nova fase. Mas é muito fácil ficar recuado. E o problema não é não gostar da guerra. O problema não é temer a guerra. Sabe qual é o problema? É quando existem batalhas que Deus já falou conosco. Coisas que Deus já nos orientou. Situações que Ele já nos posicionou. Mas ao invés de nós acreditarmos na palavra de Deus sobre nós, nós ainda estamos olhando nossa condição, nossa mentalidade, nossa capacidade, nosso status, o que a gente pode ou não pode, com base na nossa história. E aí eu quero ler com vocês o livro de Deuteronômio 20. Vamos lá? Vocês acreditam que estava mesmo aberto no Salmo 23? Foi sem querer. Deuteronômio 20. Acho que eu vou ler aqui no meu celular. Mas eu vou deixar a Bíblia aberta aqui para...
Vamos lá. Deuteronômio 20, no versículo 1 mesmo, tá? Moisés disse ao povo: quando vocês saírem para combater os inimigos e virem que eles têm mais soldados do que vocês e que têm muitos cavalos e carros de guerra, não fiquem com medo deles. Pois o Senhor nosso Deus, que os livrou do Egito, está com vocês. Antes de começarem o combate, o sacerdote ficará na frente dos soldados e dirá: israelitas, escutem o que estou dizendo. Vocês estão aqui para lutar contra os inimigos. Não se assustem, não se apavorem, não fiquem com medo, pois o Senhor nosso Deus está com vocês para lutar ao seu lado e salvá-los dos inimigos. Vamos no 8 agora? E os oficiais dirão também: se houver aqui um homem tímido e medroso, então que volte para sua casa. Senão pode acontecer que os outros soldados fiquem com medo também. Em outra versão eu vi o seguinte escrito: se tiver alguém aqui desanimado, volte para casa, porque senão o seu desânimo pode contaminar os outros. Glória a Deus. Vamos lá. Gente, qual era o contexto aqui? Israel tinha uma palavra. E a palavra que eles tinham de Deus é que eles possuiriam essa nova terra. Era uma promessa, era uma realidade. Para Deus já não era mais um talvez, porque Deus fez a promessa e Ele é a garantia da sua própria promessa. Tem tanta gente que oscila na sua vida espiritual porque ainda não compreendeu o Evangelho. Quero que você entenda uma coisa: a sua vida espiritual e até mesmo a sua constância com Deus, elas não dependem diretamente de você, senão da sua fé na palavra de Deus. Quem disse e prometeu que você vai viver eternamente com Ele foi Deus. Então eu quero dizer para você, isso é um problema dele. Qual é a sua parte nisso? É acreditar nessa palavra. E quem acredita nessa palavra anda de acordo com ela. Se eu acredito que Deus vai me livrar dos meus inimigos, dos meus monstros, dos meus demônios, dos meus vícios, se eu acredito que Deus vai me livrar das minhas mágoas, das minhas dores e de tudo aquilo que ainda é algo que me afasta de Jesus, para eu viver o propósito dele para mim aqui na terra e ainda viver o reino eterno de Cristo, que atitude eu vou ter? Se eu realmente acreditei nessa palavra, Deus está nos chamando para ter uma atitude de guerra, primeiro em relação à nossa postura no Evangelho. Sabe o que aconteceu aqui? Tem gente aqui que parou de lutar. Ouça o que eu estou dizendo, olha para mim. Tem gente aqui que parou de lutar. Como? Primeiro, na luta contra o pecado. Você parou de lutar. É como se para você já fosse um escravo rendido. Você lida com o pecado como se o pecado pudesse te dominar, quando lá em Romanos 6,14 a promessa de Deus é que o pecado não terá domínio sobre nós, pois não estamos mais debaixo da lei, mas debaixo da graça. Quando a palavra diz que não existe tentação senão humana, mas junto com a tentação ele envia o escape, e o escape vem do Senhor. Você talvez parou de lutar, sabe por quê? Porque você não acredita mais na palavra de Deus que diz assim: eu te darei vitória sobre o pecado, porque eu já venci ele na cruz. E aí você simplesmente acredita porque perdeu uma batalha, ou porque tem perdido várias batalhas seguidas, você já se dá por vencido. Eu quero dizer algo para você: o que te falta
não é mais disciplina. O que te falta não é mais qualquer outra coisa que você acha que precisa ter, força de vontade, identificar gatilhos de vício. Não, principalmente a primeira coisa que está te faltando, que Deus quer te trazer hoje de novo, de volta, é fé. Fé pura. Deus falou, então é. Ele falou que eu sou livre, então eu sou. Fé de criança. Papai disse, é verdade. Não importa o que outros digam. Se o meu pai me disse, é. E você tomar posse, começar a ter postura de quem sabe, de quem ouviu. Conhecer a palavra e aplicar na sua vida. Deus está devolvendo para pessoas aqui que estavam como soldados no chão em relação a situações de pecado a força de batalhar segundo a palavra do Senhor. Não é à toa que a espada do Espírito é a palavra de Deus. Porque é através da palavra de Deus que nós vamos combater as mentiras, quebrar as cadeias, romper como Jesus fez no deserto, pela palavra, vencendo Satanás e aquilo que ele trazia como sugestão. Você vai vencer o pecado, porque a palavra nos garante que você já é livre. Você consegue compreender isso? É um poder da graça em você. O que eu preciso fazer? Me posicionar. Me posicionar para a batalha. Não vai ser na minha força, vai ser na força do Senhor. Mas eu preciso continuar na postura de soldado. Deus está te chamando para voltar para a guerra. E aí? Vai encarar ou pede para sair? Continuando. O povo de Israel, eles tinham que ouvir esse coro todas as vezes que eles iam sair para a guerra. Então, o sacerdote juntava o povo e dizia assim: ouça Israel, não se apavorem, não tenham medo. Não temam quando vocês virem que o outro exército tem mais carros, tem mais homens, tem mais força do que vocês. O que vocês precisam fazer é acreditar naquilo que eu disse sobre vocês, porque eu estou com vocês. A compreensão ali é a presença. Sabe a compreensão que eu vejo aqui? A compreensão do Salmo 46. Obrigado. Quando eu penso no Salmo 46, eu lembro da minha bisavó, a mãe da Marinita, porque ela não sabia ler. Diferente da minha avó, ela não sabia ler. Então o que ela fazia? Ela decorava os versículos, ia lá na frente da igreja, abria a Bíblia e falava o versículo decorado, como se ela estivesse lendo. Então era isso que ela fazia. E ela pedia para minha mãe e para as minhas tias ficarem lendo para ela e ela repetindo até ela decorar. Por conta disso, minha mãe tem vários salmos decorados, por causa de ler para minha avó decorar. E um deles é o Salmo 46. E eu lembro dela orando, e ela orava por todos nós. Meu Deus, eu lembro de uma época que ela estava dando tanto trabalho. E quando a gente ia para lá, a gente tinha tanto estresse, tanto trabalho. E eu lembro de chorar em determinado momento, mesmo ela dando tanto trabalho e sendo tão difícil lidar com ela. Quando eu ouvi ela orar, aí ela citava: dos filhos aos netos, os bisnetos, e aí chegava lá no meu nome, e os tataranetos, todos. Meu bisavô, marido dela, também se lembrava de todos na hora dele rezar. Que ele era católico, ele se converteu 5 horas antes de morrer. E ele lembrava de todos na hora de rezar o rosário dele. E ele também lembrava dos aniversários. Então toda vez que era aniversário de alguém aqui, mesmo aqui em São Paulo,
Ele ia na venda da esquina, comprava um refrigerante de vidro de 1 litro. Aí chegava lá na casa dos meus avós, onde ele morava, colocava o refrigerante em cima da mesa e falava assim: comprei esse litrão para modo das festividades do Melk, filho de Ana, que está completando um ano hoje. Aí ele comprava um litrão, todo mundo tomava um refrigerante. Era só em dia de aniversário que tinha um refrigerante, né? Que lá eles não têm costume. Mas ele achava que o refrigerante no aniversário ia ser um destaque, né? Então, o costume deles é um suco bem gostoso. Ele nunca se esquecia. Então, ele comprava o litrão e eles comemoravam lá os aniversários. Minha bisavó, ela tinha de cor o Salmo 46. E esse texto aqui, que traz a compreensão de eu estou com vocês, isso basta para vocês irem para a guerra, me lembra muito Salmos 46, quando fala assim: o Senhor dos exércitos está conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio. E aí tem uma parte que fala assim: pelo que não temeremos, ainda que a terra se mude, ainda que os montes se transportem para o meio dos mares, há um rio cujas correntes alegrem a cidade de Deus, santuário, morada do Altíssimo, Deus está no meio dela, não será abalada. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus, serei exaltado entre as nações, serei exaltado sobre a terra. O Senhor dos exércitos está conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio. O Salmo 46 é um chamado para uma posição de guerra. Esse texto aqui é um chamado para uma posição de guerra. Então eles convocavam as pessoas e queriam deixar claro para elas: eu quero que você se lembre quem está com você na peleja. Quem está com você no momento da guerra? Quem é o Deus que está com você? E aí eles continuavam dizendo assim: se você construiu uma casa e ainda não dedicou, vai fazer isso para você não morrer e outro dedicar nesse lugar. Você plantou uma vinha e você ainda não desfrutou dela, vai para casa, desfruta dela para que outro não desfrute do seu lugar. Se você está prestes a casar, vai para a guerra não, fica aí e casa. Agora é o seguinte, por último ele falava assim: você está com medo? Está desanimado? Vaza. Sabe por quê? Porque senão o teu desânimo vai contaminar os outros no exército. Gente, que doideira. Que doideira. São algumas coisas que a Bíblia deixa claro que tem esse perigo de contaminação. Aqui fica claro o desânimo. Em outro texto lá em Hebreus 12 fica claro a raiz de amargura, a ofensa. Ela tem a capacidade, junto com o desânimo, de se infiltrar e inflamar outras pessoas. Quem está desanimado, se alguém está desanimado, tente reanimá-lo. Tente. Se você sabe que está forte para isso, tente reanimá-lo. Tente levantar. Tente fazer algo sobre isso. Se você não conseguir, keep out. Se você não está tão certo da tua garra na guerra, mantenha distância. Sabe por quê? Você pode ser o próximo. Você precisa ter foco. Você precisa ter foco. O Senhor está nos chamando nesses dias a olhar para aquilo que Ele já nos disse e ter foco. Você vai precisar ter um posicionamento de batalha. Que história é essa? Que frouxidão é essa? Que a gente ouve de batalha, de guerra, de conquista, e ao invés da gente ficar animado com a possibilidade, não, possibilidade não. Nós estamos falando de batalhas que o Senhor está nos colocando, então não é possibilidade. Toda batalha que você trava por você mesmo, aí está por tua conta. Agora, se você sabe que o que você está fazendo é o que Deus está te pedindo para fazer, eu vou dizer algo para você: não desanime.
Não pare, não olhe para trás, porque as guerras que Deus coloca diante de nós, Ele já coloca com a certeza da vitória. Em Jesus Cristo nós somos mais do que vencedores. Mais do que vencedores. Existe uma batalha que é travada em relação a esse território. Existem muitas pessoas que precisam ser alcançadas nesse bairro. E eu quero estar de cabeça, mergulhado na batalha que Deus está me propondo. E como eu disse um pouco antes, essa é uma batalha, é uma guerra de altares. É uma guerra de altares. Eu quero deixar claro como eu estou discernindo esses últimos dias para vocês. Durante a conferência, não sei se vocês ficaram sabendo, houveram 2 acidentes com alta possibilidade de morte. Os 2 aconteceram no sábado da conferência. À tarde, bem aqui na frente, um motoqueiro passou por cima do carro. Depois que bateu com o cotovelo no vidro e caiu, pasme, de pé, como se um anjo tivesse segurado ele. Foi um livramento do Senhor. Porque se ele cai naquele impacto de cabeça, era traumatismo craniano e ele morreria. Sem sombra de dúvidas. Foi um livramento do Senhor. Satanás queria aprontar. Mas nós estávamos aqui, posicionados em oração. O segundo, de uma forma sem nenhuma explicação. Uma família estava vindo pela Papa. Eles moram aqui no Bem Viver. E eles estavam vindo para cá. E o pai dormiu no volante. Ele perdeu o controle. E ele bateu no poste, na frente da Kids. E nós estávamos lá. Quando ele bateu, o carro, que era um Livina, prata, a frente dele fez isso. Com o poste aqui, ó. Fez um V. O airbag, na hora acionou. Todos estavam de cinto, graças a Deus. Tinha bebê na cadeirinha, graças a Deus. Você vê a importância de você respeitar, né? Eles estavam sendo diligentes. Ele não estava bêbado, nada disso. Ele estava vindo de longe. E ele veio. E ele bateu. Querido, se você for ver, é logicamente impossível o carro ter ficado posicionado da forma que estava. Claramente o anjo do Senhor colocou a mão dele ali. O carro parecia que tinha sido estacionado estrategicamente em cima da calçada, completamente em cima da calçada, com uma distância certinha do portão. Ele não entrou no estabelecimento, ele não ficou na rua para que algum outro carro que viesse atrás engavetasse. Ele ficou exatamente em cima da calçada. Ninguém morreu. Alguns se machucaram, estão se recuperando. Nada grave, nada paralisante demais. Com certeza foi a mão do Senhor. Agora eu quero que vocês compreendam espiritualmente o que eu estou falando. E eu selo esse ambiente à glória e proíbo os espíritos malignos de ouvir o que eu estou falando em nome de Jesus. Eu compreendo que nós tivemos uma guerra de altares no ano passado. Passado. E essa fase que nós estamos vivendo é uma fase de guerra. Depois da Páscoa, era a época em que os reis iam à guerra. Sabe quando Davi fica ao invés de ir? Então, é nessa fase. Na época que os reis iam à guerra, primavera. Sempre na primavera, no hemisfério norte, os reis iam à guerra. Então, existe um funcionamento espiritual nesse sentido também. É como se fosse uma fase onde houvesse uma nova tentativa de assalto de um trono perdido. A guerra, ela tinha como finalidade tentar definir quem comandaria. Vocês concordam com isso? Eu vou proteger o meu reino e, se possível, vou invadir o outro e tornar ele o meu reino. Era essa a dinâmica ali da guerra também.
Eu vou tentar conquistar, eu vou tentar aumentar o meu império. Espiritualmente, isso está acontecendo. Está. Eu discerno esse tempo agora. Espiritualmente, isso está acontecendo. Eu comecei a orar sobre isso e o Luiz estava na condução da conferência. Ele falou: Melk, desde cedo eu tenho pensado muito na palavra macumba. Desde cedo eu tenho pensado muito nisso. Muito. E aconteceram os acidentes e o Senhor me falou: preste atenção. Há uma tentativa do inferno de retomar a liderança espiritual desse território. Eu me lembrei que na época em que os nossos coleguinhas estavam por aqui, em alguns momentos acontecia um acidente de morte. Vocês lembram disso? E nós não tínhamos discernimento disso ainda. E era a postura deles quando isso acontecia, era como se eles já soubessem que ia acontecer. E em dado momento, algumas pessoas viram eles retirando o sangue, recolhendo o sangue do acidente. E eles se olhavam como se eles tivessem acertado uma previsão, como se o Espírito tivesse dito o que ia fazer. Vocês compreendem o que eu estou falando? Para mim, claramente, essas tentativas foram para que houvesse novos sangue derramados. Não aconteceu. No domingo nós tivemos um período aqui na conferência onde nós entramos numa batalha em adoração. E nós oramos, nós adoramos, e o Senhor nos levou para esse ambiente de batalha, e nós começamos a adorar, e eu senti muito que no domingo as coisas estavam acontecendo, Deus estava movendo, Deus estava fazendo. E aí eu quero dizer para vocês, o Senhor está nos convidando para mais uma vez nos posicionarmos no nosso modo de lutar, no nosso jeitinho de lutar. Que nós possamos levantar incenso ao Senhor, levantar a oração, a intercessão, a adoração, levantar as nossas mãos e lutar a batalha aqui, no reino do Espírito. Mas não é para parar aqui, não é para parar aqui. No último ano nós vencemos aqui, com a força aérea. Foi só uns mísseis que nós mandamos. Intercessão, adoração é força aérea. Quem diz isso é a Valnice Milhomes, em um dos livros dela. É força aérea. Então é como se a gente estivesse mandando as bombas, em adoração, em intercessão. Só que chegou a hora de ativarmos a infantaria, que é o evangelismo, o culto nas casas, ir para as praças, ir para a internet. Chegou a hora da gente colocar o corpo no rolê. Vocês estão entendendo o que eu estou falando? Isso faz sentido para vocês, gente? O Senhor está nos chamando para mudar de fase. No ano passado, mísseis resolveram. Mas esse ano, além de nós termos uma artilharia maior aqui, no reino do Espírito, nós vamos precisar levantar uma infantaria. E a infantaria podem ser de flecheiros, podem ser de espada, pode ser um evangelismo pessoal, pode ser um evangelismo em grupo, pode ser pela internet. Eu não sei como você vai fazer, mas eu percebo o Senhor nos dando estratégias de batalha, estratégias de conquista, estratégias de guerra, para nós batalharmos pelas pessoas desse território. Eu estou falando isso a nível corporativo, vocês conseguem entender? Eu oro para que o Espírito Santo ajude a pegar essa palavra e aplicar na sua vida. Em determinado momento eu quero puxar para a sua vida pessoal, como você vai se posicionar na guerra. Mas me dê mais 10 minutos para falar sobre a igreja. Eu percebo o Senhor claramente nos chamando para um tempo onde nós vamos precisar
ter a estratégia do céu muito clara diante de nós, onde nós vamos precisar ter uma mentalidade de batalha. O protocolo de guerra do reino dos céus é um protocolo diferente. Então a primeira coisa que eu quero deixar claro para vocês aqui: se você tem medo de se envolver nas coisas de Deus, se você tem medo de se posicionar na guerra, se você tem medo de fazer parte da vontade de Deus, então eu não conto com você. E isso não te faz menos crente, menos amado, menos Arrow Church. O que eu quero dizer para você é o seguinte: existe algo tão maravilhoso em quem se posiciona para fazer parte do que Deus está fazendo. E é esse o convite que eu quero fazer para você. Sabe por que eu vejo que crente é medroso? E isso precisa mudar. Porque eu já vi pessoas falando assim: ai, olha, da intercessão eu não participo não. Da intercessão, meu Deus, não. Intercessão não é para mim não. Porque intercessão é batalha, é guerra. E eu não, Deus me livre de guerra na minha vida. Eu não vou participar não. Irmãos, como é que a gente quer vencer, superar, avançar, viver novos níveis, se nós não tivermos um protocolo de guerra? Tem coisa que está travada na nossa vida porque nos falta um protocolo de guerra. Tem situações na sua vida que vão mudar nessa estação, porque Deus vai te dar um protocolo de guerra. Irmãos, a gente conversou sobre isso ontem, né? Vocês falaram, depois do batismo, nós vamos ativar o modo. Nós vamos entrar, ó. Vai ser nova vida, espírito, alma e corpo. O negócio vai ser completo. Protocolo de guerra. Ou a gente faz um protocolo de guerra para viver o que a gente precisa viver e se posiciona para avançar, ou você vai passar, entrar ano e sair ano e viver o mesmo resultado. O Senhor está nos chamando a andar em protocolo de guerra, no modo de foco, no modo de ataque, não no modo de defesa. Você só vai se comprometer com a leitura da Bíblia se você fizer um protocolo de guerra. Porque, irmãos, ser insistente, consistente no teu devocional é uma batalha. Não, você não vai acordar todo dia pensando assim: nossa, hoje estou com a vontade de ler, e vai ser bem o Salmo 119, que eu estou com muita vontade de ler. Vou ler todos os 173 versículos do Salmo 119 de joelhos. Você não acorda com essa vontade, meu amigo. Não é assim automático. Você precisa começar a enguinar. Você tem uma carne velha podre que só quer o quê? Comer, dormir, descansar, preguiça. Essa carne só quer preguicinha. A gente precisa aprender a ser mais guerreiro. A gente só quer ser ovelha. Porque o Senhor é meu pastor, nada me faltará. Quero ficar aqui deitado eternamente, com águas tranquilas, nos pastos verdejantes, com a minha alma refrigerada. Mas a sua identidade não é só de ovelha, a sua identidade também é de soldado, a sua identidade também é de embaixador. Tem responsabilidade envolvida aqui, meu amigo. E a palavra diz que o bom soldado, quando ele milita, ele não se enrola com as coisas desse mundo. O Senhor está te chamando para militar. Em vários momentos, Paulo deixa claro que existe um bom combate da fé para nós avançarmos. E de verdade é um combate, meu irmão, porque tem dia que a gente acorda e a gente esquece que está salvo. Ou você combate, ou você pega as palavras que você recebeu e usa de artilharia, ou você esquece das promessas, da salvação, da eternidade, da vida com Deus. Você olha ao redor, você só vê caos. Se você não estiver firmado no Senhor e se lembrando que você é um bom soldado militando na batalha da fé, você não subsiste. O Senhor está nos chamando para a guerra. É para não ter medo de, se necessário, Deus falar assim: olha, vai, fale do amor de Deus para alguém, você ir lá, e se o Senhor fala assim: vai, larga tudo.
e vai, você vai. Se Ele falar, viaja para tal lugar, e vá, e você vai. Se Ele falar, olha, faça isso, você faz. Protocolo de guerra. Deus está nos chamando para deixar essa fragilidade e entender. Eu quero encorajar você, porque Deus está nos chamando para ter força. Como igreja, como vai ser o protocolo de guerra? Deus vai nos dar um tempo de estratégia. Eu conto com os estrategistas nesse tempo. Deus vai nos dar um tempo de estratégia. Deus vai nos dar um tempo de estratégia, DK. Deus vai nos dar um tempo de estratégia, onde nós vamos avançar com aquilo que Ele tem para nós, e nós vamos caminhar naquilo que Ele tem para nós, e nós vamos ver tanto a vida de cada um de vocês entrando em um novo nível, porque vocês vão estar fluindo na plenitude de toda a vontade de Deus, quanto outras pessoas sendo alcançadas pelo Senhor. Hoje eu vi Mateus, Gisele, Mário e Juliana batizando pessoas, e eu fiquei cheio de orgulho. Eu vi ali eles orando, parecendo crente, irmãos, vocês tinham que ver. Eles deram as mãos, eles oraram, e eu fiquei bem prestando atenção na conversinha deles. E eu lembro como eu me senti no primeiro batismo que eu batizei um ser humano, de verdade, né? Porque quando a gente é criança e brinca na piscina, né, Alice? A gente já treinava muitos batismos. Criança crente, irmão, batiza desde cedo, né? Eu mesmo já batizei tantas pessoas de brincadeira quando eu era criança, e também fui batizado várias vezes, né? Mas aí quando chegou o dia mesmo, de verdade, né? Eu fiquei tão feliz. Eu falava assim, meu, estou participando de algo tão incrível aqui. Uau, que coisa poderosa. Eu vou matar alguém. Que lindo isso. E eu percebi essa mesma tensão santa ali, naquele momento, e eu ouvi eles conversando entre si, eles falando assim, isso é uma responsabilidade muito grande. Nós estamos participando de algo muito importante aqui. E eu ouvi eles conversando e reafirmando as alianças deles. Eu fiquei tão feliz. E eu comecei a olhar para as pessoas ao redor e a pensar, meu Deus, como vai ser lindo quando eu ver essas pessoas batizando outras pessoas. Como vai ser lindo quando eu ver essas pessoas levando outros ao batismo, porque você ganhou, você cuidou, você ensinou, e de repente agora você está levando essas pessoas para serem batizadas. Que coisa maravilhosa, vai ser lindo. E essa estação, nós vamos viver isso. Eu quero profetizar que Deus coloca um anseio no seu coração, para que no próximo batismo você tenha pessoas para batizar. Você fala assim, está aqui, Mel, que ó, eu quero batizar essas pessoas. Eu quero fazer parte disso. Eu quero profetizar em nome de Jesus, o Senhor dando a você sede no seu coração, o desejo de falar assim, olha, está aqui os despojos da nossa guerra, Melk. Está aqui os sobreviventes dessa guerra. O inimigo estava aprisionando, estava matando, estava destruindo, estava roubando como ele sabe fazer. Mas nós fomos ao resgate e nós alcançamos esses prisioneiros e agora eles estão em liberdade. Aleluia! Vocês estão aí? Que eu vim pregar na igreja errada hoje, que hoje eu estou pentecostal. E aí, irmãos, o Senhor está nos chamando para esse entendimento de força aérea e de infantaria. Nós vamos precisar ter claro isso, para participarmos do que Deus quer fazer. Você vai precisar parar de ser frouxo. Não tenha medo de participar, de seja o que for. Mel, que foi eu me envolver na igreja, começou uma guerra na minha vida. Aí tu vai parar. Aí tu vai desanimar. Você não sabe o que acontece depois da guerra? Se a gente está falando de uma guerra que o Senhor te colocou, você vai vencer, e sabe o que vai acontecer depois da vitória? Você vai ter despojo, você vai ter autoridade, você vai ter um novo nível. Uma das coisas que acontecia quando se vencia um inimigo na guerra é que você tinha o direito de ficar com a espada dele.
E ficar com a espada desse inimigo deixava claro para todos que você tinha autoridade para vencer aquele tipo de inimigo. Sabe o que vai acontecer? Quando você vence guerras, a espada desse inimigo está com você. E quando outras pessoas ao teu redor estiverem vivenciando experiências com esse mesmo inimigo, você vai poder ceder a espada e dizer assim: ó, aqui ó, eu já venci esse inimigo, eu vou te ensinar como é, vamos lá, vamos batalhar, eu já venci isso. Situações na sua casa, na sua vida, no seu casamento, quando você tiver a espada desse inimigo da sua mão, sabe o que vai acontecer? Deus vai te cercar de outras pessoas que viveram a mesma coisa, e elas vão poder estar ao redor de você, e você vai pegar essa espada, e você vai ensinar elas a usar a espada do próprio inimigo contra eles. Você vai falar: eu tenho autoridade para falar com você, está aqui a espada dele, é assim que se vence ele, vamos lá. Vocês estão entendendo? Quando Davi venceu o gigante, Elimeleque guardou a espada de Golias e escondeu. Quando ele foi para a caverna e ele comeu os pães da proposição, depois Elimeleque chega e fala assim: ó, eu guardei isso aqui para você, já tem alguns anos que você venceu, mas tua espada estava aqui guardada. E ele toma aquela espada como símbolo de vitória. Eu quero dizer para você, todas as batalhas que você já enfrentou até aqui te deram autoridade que você não tem noção do nível de autoridade que essas batalhas te entregaram. Agora é hora de começar a travar batalhas não só por você. Deus vai te dar batalhas de outras pessoas para você batalhar com as armas que Ele já te deu até agora. E sabe o que vai acontecer? Quando você vencer as batalhas dessas pessoas junto com elas, além de você ter autoridade sobre as batalhas que você já venceu, você vai ter autoridade como alguém que mentoria exércitos, que habilita outros soldados, e você vai participar e festejar os despojos dessa nova guerra. Tudo que você venceu até aqui vai ser artifício de Deus para que outras pessoas sejam abençoadas através de você. Tudo que você já superou até aqui, Deus vai usar para abençoar, edificar e transformar outras pessoas. Eu vejo o Senhor encorajando pessoas aqui dizendo: ei, você achou que ia ficar parado, você achou que ia ficar parada, mas eu estou te convocando para a guerra de novo. E eu passo em revista o meu exército, e não é para desanimar, e não é para parar, e não é para titubear, e não é para paralisar, é para avançar. O Senhor está te chamando de volta para a posição. Ele está te chamando de volta sem medo. Que o Senhor te encoraje hoje por dentro e você entenda: é tempo de batalhar mais uma vez. Eu oro para que o Senhor cure pessoas aqui que foram feridas em outras guerras, pessoas que foram frustradas em outras guerras, mas o Senhor conta com você. O inimigo não vai mais paralisar você por conta das guerras passadas. Deus conta com vocês para essa guerra. Guerra não é sinônimo de problema. Essa guerra que Deus está nos alistando, essa boa guerra que Ele está nos alistando, só depende de nosso posicionamento, porque a vitória já é do Senhor. Esses dias eu percebi, como eu dei as voltas lá, né? Irmão, nós não somos normal não. Tem um novo local que a gente está aspirando, crendo, gerando. E o dono nos procurou, porque 2 anos atrás eu fui lá e eu me interessei, e ele me passou um valor absurdo na época para nós. E aí ele me procurou e ele perguntou: e você quer? Eu falei assim: rapaz, querer eu quero. Quanto você paga? Aí eu falei: X. Ele falou: então ora para ser liberado, porque uma parte já foi entregue, mas tem uma parte que ainda está retido. E ele me contou o que está passando, o que está acontecendo e tal. E nós começamos a nos unir em oração por ele. E nós nos unimos
entramos em oração, fizemos um dia lá, depois ele foi no segundo dia, ele falou assim, ele mesmo falou assim, vamos fazer uma campanha de 7 dias aqui, a gente dá uma volta aqui no quarteirão, uma por dia, no último dia a gente dá 7, e depois, você tem chofar? Eu falei, eu tenho. Então toca chofar. Eu falei, meu Deus, ele é mais doido que eu, gostei dele. Aí um dos dias que a gente estava orando, eu tive uma visão da espada do Senhor sendo enfiada no terreno e executando justiça. Aí eu comentei com ele assim, não sei o que e tal, eu tenho uma espada. Você tem uma espada? Ele falou, traz a espada para a gente enfincar igual a visão que você teve. Eu falei, rapaz, ele é doidinho, né? Bora lá então, simbora, vamos. Glória a Deus, gosto disso, né? Gosto disso. Irmão, eu prefiro brecar doido do que ter que empurrar os normal. Eu gosto de doidinho. Doidinho é minha paixão. Porque doidinho você tem que dar uma brecada. Mas às vezes os normal demais você tem que ficar, bora meu filho, bora, reage, né? Então, eu gosto dos doidinhos. E aí, a gente demos as 7 voltas, sexta-feira, estava bem gripado. Quando terminou as 7 voltas, eu estava revigorado, irmão. Cheguei em casa, tomei um banho, saiu aquele suor de gripe, e eu estava bem. No outro dia eu acordei bem. Falei, meu Deus, meu joelho, parei. E aí, gente, só o Senhor para explicar isso. Eu pensei, eu não vou aguentar dar essas 7 voltas não, porque eu nunca mais fiz esse tanto de exercício. Pois não doeu em um momento, irmãos. Eu fiz sem mancar ali, marchando ainda. Orando em língua, recitando salmo. Aí a gente recitava salmo junto, eu e ele. Aí ele orava, eu concordava. Eu orava, ele concordava. A gente estava ali, vamos lá. Estou eu aqui. Se o Senhor vai nos dar ou não, se é agora ou não, eu não sei. Eu estou fazendo a minha parte. Mas, sabe que isso meio que me instigou a essa ideia de guerra. Isso meio que me treinou, porque enquanto eu estava dando as voltas lá, me vinha uma música do Gilmar Brito na cabeça que eu ficava cantando dentro de mim o tempo todo. Falava sobre isso, a batalha é do Senhor. E sobre os meus inimigos eu gritarei vitória. E eu entendi que Deus estava me convocando para a guerra. Eu não sabia que eu ia pregar sobre isso hoje, mas de alguma forma eu percebo assim, vim vestido até de arqueiro hoje, Eu quero, gente, vivenciar o que Deus tem para nós. Mas não tem como viver isso paralisado. Deus está nos chamando para nos posicionar em posição de ataque. Amém? Tá certo, irmão? Fala para mim. Só o diabo atacar? Arte da guerra, a maior defesa é o ataque. A gente está aqui, se defendendo o tempo todo. O diabo avançando, a gente se defendendo. O diabo faz uma bagunça, a gente se defende. O diabo entra lá, domina a educação, domina a política, domina as áreas de influência. O que a gente faz? Protesto. Afinal de contas, a gente é protestante. Se a gente fosse mais atuante, a gente poderia ser menos protestante. Aí a gente quer se levantar brigando. Um tipo de guerra, de briga, que não dá em nada. O Senhor está nos chamando para sermos estratégicos. Vocês estão me entendendo, gente? Está fazendo sentido para vocês? Chega! Só Satanás trazendo abalo para a sua vida. Toda semana um problema, toda semana uma briga na sua família, toda semana um problema novo, um roubo, um carro que quebra, uma situação que se levanta, um problema que acontece, um assalto que acontece. Toda semana, só ele vai bater? Levanta! Vamos lá, jab direita. Levanta e vamos lutar. Não é só ele que vai bater, não.
Maior é o que está em nós do que o que está no mundo. Eu não vou deixar barato, não. Não vou, não. Eu vou avançar. Eu vou combater o bom combate da fé. Ah, é? Está trazendo doença? Está querendo trazer miséria? Está querendo trazer briga? Falta de paz aqui para minha casa? Ah, Satanás, aqui não. Vai ver o que eu vou fazer também. Você vai ver que a minha vizinha vai se converter. Você vai ver que eu vou entrar nessa batalha até essa vizinha se converter. Porque eu também vou dar um soco na sua cara, infeliz. O Senhor está nos chamando para uma posição de guerra. Eu não vou deixar com que o inimigo me abata, não. Não vou, não. Não vou, não. Vou, não. Se eu acredito que Deus é maior, nós é menor. O que eu vou me abater? O que eu vou parar? Como é que eu não vou continuar? Perseverar sabendo que Deus é poderoso? Eu não consigo entender uma falta de atitude de guerra em alguém que tem um Deus como nosso Deus. Deus está nos chamando para uma atitude de guerra. Deus está nos chamando para o ataque. Deus está nos chamando para avançar. E eu vou dizer para vocês, às vezes é difícil mesmo, eu entendo. Davi na batalha de Ziclag. Mataram a sua família. Não, saquearam a família. Levaram os filhos. Levaram tudo. Davi fica sabendo quando ele chega, ele vai orar angustiado. Eu sei que angustia quando você vê. Angustia. Você fica angustiado. Mas o Senhor está nos chamando para uma batalha verdadeira. A gente fica aperreado, eu sei. Mas o Senhor está nos chamando para lutar. Davi vai orar e fala: Senhor, eu posso ir? Terei vitória? O Senhor fala: sim, você terá vitória. Ele vai e resgata todos os filhos, toda a família, e ainda pega os bens, e os bens que estavam lá tudo e traz. Que eu fui bombardeado, minha casa, meu Deus. E aí? Vamos paralisar? Bora atacar, meu amigo. Vamos nos levantar e nos posicionar em guerra. Como é que nós fazemos isso? Algumas formas de se posicionar na guerra. Primeiro, obediência. Você precisa se posicionar em obediência. Você precisa se posicionar em obediência. A obediência é o primeiro passo. A obediência é o primeiro ponto. Eu ouço o Senhor e faço o que Ele diz. Que nessa guerra eu acho que a estratégia vai ser essa aqui. Aí Deus fala: não. Nessa guerra só 300 homens com buzina, tocha e cântaro. Mas não vai levar uma espada. Não, só vai levar a espada na boca. Vocês vão dizer: espada do Senhor, espada de Gideão. E é o Senhor quem vai lutar. Sabe o que aconteceu nessa batalha de Gideão? Deus confundiu o exército e eles guerrearam entre si. Então não é a melhor estratégia humana, é a estratégia do céu. Por isso, primeiro, obediência. Pare para ouvir o Senhor e faça o que Ele diz. Segundo lugar, louvor e adoração. Fica de pé. Louvor e adoração. Em segundo lugar, louvor e adoração. Por quê? Porque o louvor e a adoração é um convite ao Senhor dos exércitos. A palavra fala que Deus habita em meio aos louvores do seu povo. Preste atenção. A palavra fala que Deus habita em meio aos louvores do seu povo. Quando eu aprendo que no momento da batalha não é momento de choramingar, não é momento de lamentar, não é momento de ficar reclamando, é momento de levantar a minha mão e dar um aleluia bem alto ao Senhor e dizer: Tu és o meu Deus, poderoso nas batalhas, eu te amo, Senhor, eu te louvo, eu te adoro. Sabe o que acontecia? Diante da guerra iam sacerdotes adorando. Na batalha de Josafá não tinha como Israel lutar. Mas quando você vê Deus lutando por você, você entende porque Ele diz: ei,
Ignora o tanto de carro que tem lá do outro lado. Ignora o tanto de gente que está lá com a espada enfurecida, branindo contra você. Ignora, não liga para isso, não se desanima pelo tamanho da guerra. Eu estou com você, preste atenção, sabe por quê? Porque na batalha de Josafá, mesmo que Israel eram tão poucos, o Senhor falou e inspirou Josafá, e ele colocou os levitas adorando na frente. Eles não precisaram pegar na espada, eles apenas adoraram, e a adoração fez com que aquele povo fosse ferido. Naquele dia, o anjo do Senhor desceu no vale e matou todos os inimigos à espada do Espírito, sem que Israel precisasse tocar em um só deles. Quando nós obedecemos ao Senhor e quando nós nos posicionamos em adoração, sabe o que acontece? Ele luta as guerras por você. Certo dia, Senaqueribe envia uma carta para o rei Ezequias, e essa carta era uma carta de afronta. Era uma carta onde ele dizia: vocês acham que o Deus de vocês vai livrar vocês de mim? Vocês não viram o que eu fiz com tal reino, com tal reino, com tal reino, que tinha exércitos maiores do que você? Sabe o que a Senaqueribe não tinha entendido? Ele não tinha entendido que muito sem Deus é nada, mas pouco com Deus é muito. Um pequeno exército debaixo da mão do Senhor, Deus pelejou por eles e eles tiveram vitória. Certo dia, um acampamento estava do lado de fora, e Geazi estava ao lado de Eliseu. E Eliseu fala para Geazi: por que você está desanimado, menino? Fala assim: olha, o nosso exército é tão menor comparado ao exército deles. Eliseu põe as mãos nos olhos de Geazi e diz: Senhor, abre os olhos dele. Quando ele tira a mão, Geazi olha e vê que junto do exército de Israel haviam anjos de guerra, carros e soldados celestiais posicionados para a guerra em tanto número. Era tanto anjo, era tanto soldado, e ele percebeu que ao lado dele a vitória era muito maior. Por quê? Porque não eram só homens que estavam lutando. O Senhor tinha liberado os exércitos celestiais para lutar em favor de Israel. Eu quero dizer para você, a palavra diz que os anjos estão nos servindo. As batalhas que você acha que está batalhando sozinho, existe um exército celestial dispensado pelo Senhor especificamente para suas batalhas. Aleluia! Aleluia, obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor. Lutamos com armas de fé e nada irá me impedir enquanto adoramos. Oh, aleluia. Em meio às tribulações, o nosso Deus é vencedor, nós o adoramos. Vamos cantar: vitorioso, vitorioso és, na tempestade estás, teu nome infalível é, os reinos em vão, teu trono acima está, teu nome imutável.
te adorarei. Muralhas vão estremecer, cadeias irão se romper enquanto adoramos. Levanta as suas mãos, vamos cantar. Vitorioso és, na tempestade está. Teu nome infalível é, os reinos em vão, teu trono acima está. Teu nome imutável é, vitorioso és, na tempestade estás. Teu nome infalível é, os reinos em vão, teu trono acima está. Teu nome, como um trovão, impetuoso, poderoso és, grandioso és, que vem ao céu, nós proclamamos, poderoso é. Cante como um trovão, impetuoso, poderoso és, que vem ao céu, nós proclamamos, poderoso é. Assim que eu luto minhas guerras, assim que eu luto minhas guerras, assim que eu luto minhas guerras, é assim que eu luto minhas guerras, assim que eu luto minhas guerras, assim que eu luto minhas guerras, é assim, parece que estou cercado, mas sou parece que estou cercado, mas sou parece que estou cercado. Ao som da bateria vamos cantar assim. Assim que eu luto minhas guerras, sim, assim que eu luto minhas guerras, é assim que eu luto minhas guerras, assim que eu luto. Aí você pergunta, assim como? O contexto desse louvor é: minhas armas são louvor e gratidão, é assim que eu luto minhas guerras. O Senhor quer te ensinar a batalhar em louvor e adoração. O Senhor quer te ensinar a dar uma resposta do Espírito. Sabe qual é o problema? Sabe por que o inimigo tem vencido tanto na sua vida? Porque no momento que a guerra se levanta, você dá uma resposta na alma, você dá uma resposta na carne, e o Senhor quer te ensinar a lembrar de uma resposta no teu espírito.
e responder à altura, dizendo: ei, eu não vou parar por conta dessa circunstância, não. O Senhor dos exércitos está comigo. O Deus de Jacó é o meu refúgio. Eu não vou temer você, não. E você vai começar a adorar, 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 louvar, engrandecer o Senhor. E você vai ver a estratégia da guerra na adoração. Ela vai vir. Vai ter situações que o inimigo vai levantar na sua vida. E sabe qual vai ser a melhor resposta que você vai dar para ele? É sério, é? Dá uma boa gargalhada, meu amigo. Teve uma vez que o inimigo começou a falar umas palhaçadas na minha cabeça. Começou a querer me desencorajar. Começou a querer me colocar para baixo. Meu irmão, a resposta do meu espírito, estava deitado já, foi virar para o outro lado, dar uma boa gargalhada e dizer: paizinho, vou dormir. Vou dar palco para maluco, não. Vou ouvir esse satanás, não. E fui dormir. Acordei no outro dia tranquilão, porque soube vencer a guerra. Deus me deu a estratégia no espírito. Deus vai te dar estratégias malucas esses dias para você vencer suas guerras. Algumas estratégias que Deus vai te dar, vou te dar um spoiler. Você vai estar enfrentando uma guerra aqui. Aí o inimigo pensou: não, dessa vez eu coloco ele abaixo, dessa vez eu coloco abaixo. Aí Deus vai falar assim: ó, sabe aquela pessoa que não está falando direito com você? Vai lá, compra um presente, vai lá na casa dela, entrega para ela, ora por ela. Essa vai ser a estratégia da sua guerra. Você vai fazer e você vai ver as coisas mudarem. Estão ouvindo, gente? Sabe o que Deus vai falar com você? Vai falar assim: ah, Senhor, tá acabando as coisas aqui em casa. Tá estranho, tá difícil, tá faltando. O Senhor vai dizer para você: te dou agora a senha, te dou a estratégia de guerra. Vai lá no mercado, compra uma cesta básica e entrega na casa daquela família necessitada. Senhor, mas está faltando para mim. Cola comigo, meu filho, cola comigo. Vem, me obedeça. Eu sei qual é a estratégia da guerra que você vai lutar e vencer. Porque você vai dizer para Mamon: olha, Mamon, você achou que eu ia desesperar? Eu vou lutar com as armas do meu Deus. E o meu Deus é assim: quanto mais você entrega, mais Ele libera sobre a sua vida. Eu não vou cair na sua não, Mamon. Eu não vou paralisar não, não vou não. O inimigo vai vir com uma estratégia e você vai dizer: Deus, qual é a estratégia de batalha? E você vai fazer aquilo que Deus te direcionar. Eu digo para você, sem medo de errar. Chega do inimigo começar as histórias. Nós vamos começar a criar demanda para ele. Chega. Toda vez ele levanta uma situação e a gente se esmurece, para. Não. Você vai começar a dizer assim: Deus, hoje é eu que quero dar um tiro no inferno. Diga para mim como é que eu faço isso hoje. E o Senhor vai falar: perca a sua vergonha, abre o seu stories e grava um vídeo falando do amor de Deus para as pessoas, porque essa vai ser a estratégia de guerra de hoje. E você vai fazer, e vidas vão ser transformadas através disso. Deus vai falar assim: olha, marca um café com as suas amigas, e nesse café eu vou mudar o coração delas. Você vai estar entrando na casa delas através desse café. É assim que você vai dar um soco no inimigo hoje. Eu quero profetizar que o tempo em que a gente ficava só assim, ó, recuando com medo, passou. O Senhor está dando a nós a mentalidade de valentes. Eu não vou permitir que o inimigo continue roubando aquilo que é meu. Esse bairro é do Senhor Jesus. Guarulhos é do Senhor Jesus. Eu não vou mais tolerar os jovens que são para ser as minhas ovelhas nas esquinas bebendo e se drogando. Eles são do Senhor Jesus. Eu não vou mais tolerar casamentos que eram para estar firmados na rocha do Senhor sendo quebrados. Eu não vou tolerar, porque eles são do Senhor Jesus.
Eu não vou tolerar mais o abuso continuando aqui nesse bairro, porque essas crianças pertencem ao Senhor Jesus. Vamos para a guerra? Quem aí está se alistando? Não precisa ter medo não. O Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Aplauda ao Senhor. Assim que eu luto minhas guerras, assim que eu luto minhas guerras, assim que eu luto minhas guerras, é assim. Assim que eu luto minhas guerras, assim que eu luto minhas guerras, assim que eu luto minhas guerras, é assim. Cante para ser. Parece que estou cercado, mas sou guardado por ti. Parece que estou cercado, mas sou. Parece que estou cercado, mas sou. Parece que estou. Pra nós cantarmos, cante assim. Assim que eu luto minhas guerras, assim que eu luto minhas guerras, é assim. Assim que eu luto minhas guerras, assim que eu luto minhas guerras, parece que estou cercado, mas sou guardado por ti. Parece que estou cercado, mas sou guardado por ti. Parece que estou cercado, mas sou guardado por ti. Parece que estou. Vamos mais alto, mais alto, mais alto, mais alto. Parece que estou cercado, mas sou guardado por ti. Parece que estou cercado, mas sou guardado por ti. Parece que estou cercado, mas sou. Parece que estou cercado.
estou cercado, mas sou guardado por ti. Parece que sou cercado, mas sou guardado. Eu sou. Parece que estou cercado, mas sou por ti. Pelo Senhor marchamos, sim. O seu exército poderoso é. Sua glória será vista em toda a terra. Vamos cantar o quê? Glória a Deus! E toda arma contra nós. Vamos cantar mais uma vez pelo Senhor. Cante! Pelo Senhor marchamos, sim, o seu exército. Sua glória será vista em toda a terra. Vamos cantar. Toda arma contra nós. Será que você pode tirar o seu pé do chão e cantar? O nosso general é Cristo. Seguimos. Nenhum inimigo nos resistirá. O nosso general. O nosso general. Pelo Messias. Vamos. Pelo Messias. Em suas mãos a chave da vitória, que nos leva a possuir o jardim Presidente Dutra. Vamos cantar. Glória a Deus. E toda arma contra nós. Tira o seu pé do chão e canta. O nosso general. O nosso general. Nenhum inimigo. Nenhum inimigo. Nenhum inimigo nos. Nenhum inimigo nos resistirá. Glória a Deus. Vamos lá. O Senhor leve você em paz e segurança para sua casa. Que você viva. Espero que esse amém não tenha sido por causa do horário do culto, senão dou um croque. Que o Senhor faça em vocês e faça de vocês bons soldados. Que vocês não paralisem, não se amedrontem, não coloquem a cabeça entre as pernas, dizendo, vou fugir. Não, o Senhor dos Exércitos está conosco. Deus de Jacó é o nosso refúgio. Dia 26 e 27, nós vamos começar a escola de liderança. A escola de liderança saudável, ela não vai ser só para líderes, ela vai ser para todo aquele que tem mais fome e sede do Senhor. Então, se você já fez a escola de fundamentos,
você vai poder fazer a escola de liderança. Se você não fez a escola de fundamentos, você vai poder fazer a escola de fundamentos, que vai começar no mesmo dia. Então, escola de fundamentos e escola de liderança, para que vocês sejam preparadas para aquilo que está por vir. Vamos montar nossa estratégia de guerra. Dias 1 a 3 de maio teremos Gileade. Então, convido você a participar do Gileade. Mais informações, procure a secretaria da igreja pelo celular, pelo telefone, no WhatsApp lá. Secretaria Road Church, ok? Deus abençoe vocês. Até a próxima. Um grande beijo. Amo vocês.